Jesus Cristo, amados, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e com perguntas, com respostas, né? E vamos falar de forma breve, eu creio que vai ajudar muitas pessoas, né? Se alguns dos irmãos puderem ler para nós, pode ler para nós, por favor? Missionário leitor. O dia do Senhor, e depois disso derramei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Sim, Pai, em nome de Jesus, opera. Parabéns, foi nota 10. Veja só, meus amados irmãos, isso aqui foi escrito 500 anos antes de Jesus. Falando do avivamento que vai acontecer nos nossos dias. Que começou ali em Pentecostes. E isso foi escrito 500 anos antes de Jesus vir à Terra. E o que está dizendo ali, Humberto? Olha. Os vossos filhos e os vossos filhos profetizarão. Não precisa vocês terem 30, 40 anos para profetizar. Vocês compreendem que a fé é expectativa, o que é expectativa? Algo que Deus prometeu e vocês podem esperar dele. Gente, o Geraldo conta que a Natália tinha 5 anos e de repente entrou no quarto e começou a profetizar e orar em línguas. Então, uma coisa, que é a coisa mais linda, se vocês se encherem do Espírito Santo, vocês não vão passar por depressão. Se vocês se encherem do Espírito Santo, a timidez vai embora, o medo vai embora. Se vocês se encherem do Espírito Santo, tudo que vocês fizerem prosperará, vocês terão inteligência. Vocês discernirão de quem se afastar. Vocês não serão enganados, não serão confundidos. Vocês vão ter uma vida longa e saudável. Sabe, existem tantos benefícios em ser cheio do Espírito Santo. Há tanta coisa boa. Agora, muitas vezes quando um adulto profetiza, pela intelectualidade, o adulto é um pouco inteligente, tem muita vida. As pessoas podem dizer, ele conhece minha vida. Ele estudou muito, eu acho que ele está falando dele. Agora, quando uma criança profetiza, dá mais credibilidade. Porque uma criança só pode ser do Espírito, é espontâneo. Aqui está dizendo para nós que estamos aqui, que as crianças, que os filhos profetizarão. E diz ali, o Heitor leu para nós. Os vossos jovens terão visões. Que visões são essas? Antes de ser cheio do Espírito Santo, qual que é visões? Está no escuro, vê vulto. Está lá uma capa, parece que é um monstro. Passa um mosquito, parece que está passando um dragão. A criança, quando ela não está cheia do Espírito Santo, ela assusta com tudo, ela tem medo de tudo. Os sonhos que ela tem, pesadelos. Mas quando você se enche do Espírito Santo, aqui diz que vocês terão visões. Deus vai se revelar a você. Sabe o que é, Marcelo? Você está andando na rua ou no colégio e perceber que os anjos do Senhor estão à sua volta? 2 vezes isso aconteceu comigo. A primeira vez que estava indo para a igreja, passando pelo Largo da Ordem. O Largo da Ordem ali não é brincadeira não, né? E aí 2 rapazes combinaram que iam me assaltar. Um veio pela frente e fez uma pergunta, que horas eram? A hora que eu respondi, o outro pegou meu braço por trás assim. Aí ele soltou na hora. Falou, a gente não pode mexer com ele. Eu estava com a Bíblia, orando em línguas na mente, louvando o Senhor na rua. Sabe, oração em línguas pertence a vocês. Vocês pensam que não pertence a vocês. Quando você ora em línguas, você fica assim, ó, sem medo. Porque muitas vezes pensa, como é que eu vou acabar com o medo? Tem muita coisa. Tem gente que dá calmante, tem gente que vai no psicólogo, tem gente que, sei lá. Mas a melhor maneira de vencer o medo é ser cheio do Espírito Santo. Se você se encher do Espírito Santo, você vai ter fé. Aqui diz, os jovens terão visões. Isso pertence a vocês. Veja só, Humberto. Isso aqui foi escrito 500 anos antes de Jesus vir à Terra. Mas isso começou... Abra, por favor, a Bíblia em Atos 2. Atos 2. Atos capítulo 2. Aconteceu o seguinte. O fogo do Espírito Santo desceu ali, em Pentecostes.
2:17 e 18. O fogo do Espírito Santo foi derramado ali e todos começaram a orar em línguas. Uns caíram na unção, outros davam risada. Como um bêbado procede. Que nem a Bárbara falou. Existem muitos moveres que são falsos, são da nova era, são estranhos. Mas ela contava em depressão profunda, ela começou a sentir uma alegria celestial que depois a depressão foi embora. Deus tem solução assim, ó. Uma pessoa está com depressão. Aí ela vai lá numa pessoa que está com a tarja preta, trava a mente dela. E ela fica meses e meses para ter uma pequena melhorinha. De repente, ó, a unção de Deus vem sobre você. E em 1 segundo, o medo e a depressão vai embora. Aquilo que o médico às vezes demora décadas, Deus faz em 1 minuto. Agora, se a unção do Espírito Santo traz tantos benefícios, por que não buscar? Se a unção do Espírito Santo... Agora eu te digo. Você não está vendo Deus, não está sentindo Deus. Porque nós nascemos assim, ó, cegos quanto a Deus, surdos. E o nosso coração não sente Deus. Vai ter que ter, da parte de vocês, um empenho. Ó, você não pode, o teu pai te ama, mas teu pai não pode almoçar por você, dormir por você, tomar banho por você. Tem coisa que só você pode fazer. E se você não fizer, Deus não vai fazer. Perceber a Deus vai resolver todos os seus problemas. Todos os seus problemas, principalmente aqui, você vai ter paz. Principalmente aqui, você vai ter fé. Então, vocês não precisam ficar na idade do pai de vocês para vocês terem uma experiência com Deus. Vocês podem ter isso agora. Isso pertence a vocês. Diga, Deus, eu preciso ter uma experiência contigo. Eu não quero conhecer ao Deus do meu pai e da minha mãe. O Deus que meu pai, minha mãe e o pastor falam. Vocês precisam de experiência com o Deus de vocês mesmos, o que é o mesmo Deus nosso, mas uma experiência pessoal. Então, em Atos capítulo 2, 500 anos depois, isso aconteceu. Aqui em Atos 2:17 diz assim: e acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas. Todas as pessoas significam o quê? Todas as pessoas. Todas as pessoas significa que não há exceção. Todas as pessoas incluem todas. E se inclui todas, isso quer dizer que inclui você. Você. Inclui todas as pessoas. Deus incluiu você neste avivamento. Que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Sabe o que é profetizar? É dizer aquilo que Deus está falando com você. É uma coisa interessante, irmãos, porque Deus fala numa voz sem som. E Ele não fala no nosso ouvido, Ele fala no nosso espírito. E Ele fala coisas que nós não sabemos. Profecia é falar aquilo que Deus está falando. Você chega numa pessoa, você não sabe como explicar. Você não sabe como dizer. Mas Deus diz assim, fale para ela. E aí você diz. E Deus não coloca você em confusão. A pessoa vai dizer, como é que você sabe disso? Não é que eu sei, é que Deus está me mostrando. Posso orar por você? E a hora que você pôr a mão sobre aquela pessoa e orar, todo aquele mal que está nela vai sair e ela vai dizer, puxa, estou me sentindo bem. Aí você diz, quer que Jesus more no seu coração para você se sentir bem para o resto da vida? Não só nesse momento, mas para sempre. Então você dá a profecia, você ora e depois oferece Jesus. Agora Jesus estava fora, entrou dentro dela através do poder de Deus. Vocês acreditam que se vocês pôr a mão no enfermo e orar, eles vão ser curados? Isso já aconteceu na sua vida, de você orar para alguém que está doente e ser curado, né? Já aconteceu. Se vocês experimentarem fazer isso, vocês vão ver. Comece com pessoas que vocês conhecem, familiares, que dizem, eu estou com dor de cabeça, deixa eu orar então. E vocês vão ter experiências de que Deus está na vida de vocês. Porque uma coisa a gente precisa ter experiência com Deus. Aqui diz, as vossas filhas, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. Visões. Perceber a Deus. Se ele está falando aqui de profecia,
é coisa que você ouve, Humberto. Profecia é coisa que Deus fala. Porque desde a queda o homem não ouve Deus. Quando você começa a ouvir a Deus, você começa a ter fé, paz. Então, profecia fala de ouvir a Deus. Já visões fala dele revelar coisas para você. É visão espiritual. Ó, audição e visão. Uma pessoa que ouve e vê a Deus, ela se sente segura. Como eu falei, aí teve uma outra vez que eu estava voltando para casa e eu peguei o ônibus. E um pouquinho antes de chegar aqui no portão, o Senhor falou no meu coração: olha, você vai descer ali, vai ter um rapaz que vai querer te assaltar, mas não tenha medo. Fale do meu amor para ele. Fale do meu amor para ele. Eu desci do ônibus, virei a esquina, lá estava ele. Passa tudo que você tem, rapaz. Falei: olha, eu sinto muito, você me pegou desprevenido, só tem isso aqui, ó. Pode ficar para você. Deus te abençoe. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Você é muito importante para Deus. Ele é desviado. Por que você está falando isso? Eu falei: porque Deus mandou te dizer que você é muito importante para ele. Ei, rapaz, desculpa, tá o teu dinheiro, pode ir. Eu falei: não, essa merreca pode ficar para você. Eu falei: é o seguinte, você é muito importante para Deus. E ele ficou impactado, ele ficou paralisado, ele ficou ali, ó, naquela esquina, e eu fui embora para casa. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão à sua volta. Não precisa ter medo de assalto, de acidente, de peste, de praga. Porque entre o revólver e você está o Senhor. Mas a fé faz com que você perceba isso. Porque se o cara pega o revólver, né? Quantos jovens estão fazendo isso nos colégios, né? Pega o revólver, pega não sei o que lá e quer matar outras crianças. Todos vão ficar assustados. Você não vai ficar assustado. Porque você sabe que Deus está com você. Amém. Ó, e é uma coisa tremenda. Que se ele for atirar, a bala não vai funcionar. Amém. E se você orar, levantar a mão, ele cai, endemoniado. A pessoa que tentar te matar, ela cai. Isso eu já vi muitas vezes. Cai, a pessoa cai. E aí você vai lá, posso orar por você? A pessoa vai estar tremendo. Queridos, há uma vida que nós não vemos, há um Deus que nós não vemos. E o sentido da vida está o seguinte, ó, vocês são jovens, vocês vão crescer, vocês vão casar, vocês vão ter uma família, vão fazer faculdade, tudo isso é maravilhoso. E tudo isso pertence a vocês. Mas em todo esse processo, vocês precisam de uma experiência real com Deus. Isso é a coisa mais importante. Quando você tem uma experiência com Deus, e você tem fé, e você tem paz, você vai fazer uma prova, você está em paz. Quantas vezes você vai fazer a prova e depois que você entrega a prova, você lembra todas as questões. Você estava tão nervoso, tão tenso, que você não consegue responder a prova. Mas se você está em paz, tudo que você faz em paz flui melhor. Você vai lembrar da matéria, você vai dormir melhor, você vai tirar boas notas. Você vai conseguir uma coisa que as outras crianças não conseguem. Dominar a sua carne, porque você sabe que a sua carne está sob o seu domínio. Todos os jovens estão tentando lutar contra a sua carne. Pastor, como é que eu venho esse sentimento ruim, esses pensamentos ruins que me vêm? Estão lutando. Mas você que tem o Senhor vai te ensinar. Porque uma coisa é eu falar isso para vocês. Uma coisa é Deus ensinar vocês. Vocês são mais fortes que esses sentimentos e pensamentos. Quando Deus revela isso para você, Marcelo, coisa mais linda. Fico imaginando o Marcelo pregar o microfone e falar: gente, Deus está mandando entregar algo aqui para vocês, eu vou orar por vocês. Você sabe? Uma pessoa que era tão quietinha, de repente se torna totalmente extrovertida, porque o Senhor nos muda. O Marcelo já é uma benção. Pode ser cada vez mais. E a luz do Senhor brilhando em vocês, as pessoas vão se abrir com vocês. Você não vai falar nada, mas vai gerar uma confiabilidade em que as crianças, os adolescentes, vão contar os problemas dele para vocês. Por que Deus vai permitir isso? Que eles vão olhar para você e dizer: eu posso me abrir com aquela pessoa, porque você vai orar por eles. Agora, vou ser chamado de crentinho, vou ser perseguido, vou ser chamado de religioso, mas tem um galardão lá no céu por isso. Vale a pena sofrer por isso. Não tenha medo de dizer que é cristão. Não queira fazer parte de um clube só porque as outras pessoas são isso, aquilo. Porque eu quero dizer o seguinte: lá do lado de lá existe uma vida eterna. E muitas pessoas não sabem disso. Deus te abençoe, amém? Essa palavra seja no seu coração.
Heitor, qual que é a dúvida das crianças da sua idade que você acha que elas mais têm dúvida, assim, em relação a qual assunto que você acha? À vontade, fique à vontade, Heitor. Você acha que a dúvida delas é em qual área? Sinto medo de morrer. Medo de morrer? Como que é esse medo de morrer? Se você vai dormir e não conseguir acordar? O que pensa? Vem na cabeça um pensamento, um sentimento ou não tem explicação? Não tem resposta errada. Como que é medo de morrer, por exemplo? Como morrer se você tem Jesus e a vida eterna? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, um dia ele vai partir dessa terra, mas com paz. Por quê? O anjo da morte não pode chegar perto onde tem luz. O príncipe das trevas só pode entrar aonde tem trevas. A condição para que ele entre num quarto, toque numa criança, trevas. O príncipe das trevas só pode matar e entrar num quarto aonde há trevas. Mas a Bíblia diz, Heitor, que você é a luz do mundo. Que Jesus, a luz, está... Jesus está no teu coração? Tá, né? Então, Jesus é luz. E aonde há luz, você já viu um quarto escuro quando você acende a luz? Como o escuro desaparece na hora? Já viu? Então, a luz ela é superior às trevas. Então, quando vier essa sensação, esse medo de morrer, diga para você mesmo, eu não vou morrer, eu vou viver. E a luz de Cristo está em mim. Por isso, eu não tenho medo de nada. Mas esse medo, Heitor, vai saindo aos poucos. E à medida que você tiver uma experiência com Deus, este medo vai desaparecer completamente. Porque ele já está bem pequenininho, sabe? Mas nós vamos orar depois de terminar aqui, porque as crianças que são atacadas pelo medo do escuro, medo da morte, medo de ficar sozinho no quarto, esses medos aí vão sair em nome de Jesus, tá bom? Eu creio nisso. Porque você é corajoso, você é um guerreiro invencível. Você tem coragem, você tem sabedoria e você tem a luz de Deus. E o inimigo é derrotado e você tem uma voz ungida quando você fala assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa quando o medo sai. Faça uma experiência. Faça uma experiência. Quando o medo vier, diga assim. Não no pensamento, com voz alta. Com voz alta, quando o medo vier. Em nome de Jesus. Só isso. Só isto. Só isto. Em nome de Jesus. Só isso. E depois procure ver se o medo está ali. Porque se eu disser para o medo sair, ele sai. Mas se você disser em nome de Jesus, ele não volta mais. Você tem o poder de Deus na sua voz. A tua voz. Se você disser em nome de Jesus. Este nome é luz. Se você está no escuro, não tem que ficar espantando as trevas. Você vai no interruptor e acendeu uma lâmpada. Se acendeu uma lâmpada, resolveu todo o problema. É ou não é? Está tudo escuro. Você vai tentar andar no escuro e se tropeça. Bate o dedinho bem na ponta da quina. No escuro a gente não enxerga nada. A gente vê tudo, sabe? Mas a solução para o escuro é a luz. É ou não é? Ah, pastor, então eu vou dormir com a luz acesa. Não precisa. Porque a luz que eu estou te falando, que expulsa as trevas do medo, porque o medo não é uma trevas assim do quarto. É espiritual. E 2 Timóteo 1,7 diz que o medo é espiritual. E para resolver o problema espiritual, tem que ser com as armas do Espírito. Quais são as armas do Espírito, Heitor? Qual é a armadura do Espírito? Você sabe, por acaso? Eu acho que você não sabe. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias que anunciam o Evangelho e cinturão da verdade. Você sabe.
Amém. Glória a Deus. Você imagine assim: o capitão dá uma espada do Espírito para alguém usar. Que bom, agora ele tem uma espada. Mas se ele não usar, não adianta nada. Vê o dragão, ele não usa, não adianta nada. Porque a espada, ela é uma arma, mas ela só é útil quando ela é usada. E a espada do Espírito é o nome de Jesus. Por isso que você falou espada do Espírito, é em nome de Jesus. Essa é a espada do Espírito. Você sabe por que muitas vezes nós oramos na igreja e as coisas acontecem? Porque nós falamos assim na oração. Você pode notar que as orações que acontecem algo lá na igreja. Sempre tem assim, ó, em nome de Jesus. Ou no começo, ou no meio, ou no fim da oração. É ou não é? Tudo bom, missionário Humberto? Conta para nós alguma dúvida, alguma sugestão que você acha que os jovens da sua idade, os adolescentes da sua idade têm. Porque não tem interesse de ler a Bíblia às vezes. Isto. Esse interesse ele foi perdido na queda, não pode ser forçado. Se você ler porque tem que ler, ou forçar, vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa sem sentido. Portanto, aquilo que nós precisamos, só Deus tem para dar. Você diga: Senhor, coloque em mim o prazer de ler a tua palavra. Coloque em mim fome e sede da tua palavra. Você pede isso e vai pedindo. Você vai sentir uma mudança para mais aqui. Aí você vai ter uma experiência com Deus, Humberto. Senhor, coloque em mim prazer na tua palavra, interesse pela tua palavra. Coloque em mim o desejo de meditar na sua palavra. E você vai orar um dia, 2, 3, uma vez, 2 vezes por dia. Você vai começar a ver que a responsabilidade disso não é tua, é de Deus. Não é você que vai ter interesse, é Deus que vai colocar esse interesse na sua vida, porque isso foi perdido. Então, não adianta eu forçar, eu preciso receber este milagre. Porque amar a Bíblia é um milagre. Nenhum adolescente jovem ama a Bíblia, a não ser que ele esteja cheio do Espírito Santo. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, ele vai amar a Bíblia. Ele vai ter prazer na palavra de Deus. Isso é um milagre. As pessoas leem por ler. Então, como é que eu vou ter esse prazer? Somente recebendo isso do próprio Deus. Se você pedir, você recebe. Veja para mim, por favor, Humberto, Tiago, lá no final da Bíblia. Lá no final da Bíblia, depois de Hebreus, tem Tiago. Eu quero que a gente leia 2 versículos, tá bom? Você achou Tiago já? Uhum. Veja para mim, por favor, no capítulo 4, no versículo 3. Só 3? É. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para o seu próprio prazer. Aham. Você leu aqui o versículo 3, né? Uhum. Diz assim, ó: vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não pedem. Neste mundo, as coisas de Deus só podem ser recebidas do próprio Deus. Elas não existem. Se eu procurar em mim aqui, não existe. Não existe nossa motivação. Ela só pode ser recebida. Tiago capítulo 1, versículo 6. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então, o que você pedir, peça crendo que Deus vai te dar. Não duvide. Isso vai acontecer. Nós vamos ter testemunhos aqui nas semanas subsequentes. Vocês não serão forçados a nada, mas vocês terão testemunho. Porque isso é responsabilidade de Deus. Não é vocês que têm que mudar, é Deus que muda a gente, sabe? Não coloque sobre o seu ombro essa responsabilidade de: eu tenho que amar a Bíblia, eu tenho que gostar de ir no culto. Por que ir para o culto é chato? Porque ir para o culto é uma obrigação. Vai ser assim. Até que você peça e diga: Deus, coloque em mim
alegria, como diz o Salmo 100, de entrar na sua casa. Essa alegria, ela foi perdida na queda. Mas se você pedir, Deus vai colocar. Aí, ao invés de você olhar as pessoas chorando, você vai estar chorando. Ali, quando você tiver prazer, Deus vai se revelar a você. E quando Deus se revelar a você, você vai dizer assim: pastor do céu, o que eu estava perdendo? Porque quem não percebe a Deus está vivendo 0,0000001% do que Deus tem. Quem não teve um encontro real com Deus, a vida não é legal. Entendeu? Mais uma pergunta, por favor, missionário. E como posso reconhecer ou sentir a voz de Deus? Isto. Na verdade, a voz de Deus é a palavra. Deus não falará nada novo, a não ser aquilo que ele já falou na palavra. Se uma voz vier e disser coisas que não estão na Bíblia, não é Deus. Para você discernir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus, é simples. Em Isaías 45:17 diz que aquele que crê em Deus não será confundido. Então, quando uma voz falar algo que te der paz, alegria, amor por Deus, pela sua família, é Deus. Mas quando te der medo, dúvida, ansiedade, uma voz que te força, que te faz sentir ruim, não é Deus. Porque a voz de Deus, ela traz com ela paz, amor, alegria, fé. Paz, amor, alegria, fé. Se essa voz trouxer isto, é Deus. Mas se ela trouxer medo, dúvida, ansiedade, preocupação, uma voz que te força, vai lá no quintal agora lá e planta a bananeira, não é Deus. Porque Deus jamais vai forçar você a fazer algo para você se sentir mal. Entendeu? Deus te abençoe. Obrigado pelas perguntas. Nós gostaríamos de falar aqui que está conosco o ilustre missionário Marcelo. Glória a Deus. Nós gostaríamos de ter algumas perguntas que o irmão pesquisou e creio que outras crianças, jovens, adolescentes da sua idade também têm. E essas dúvidas, é importante que nós possamos falar sobre elas, né? Isso é importante. Primeira, como o jovem sente que está sendo tocado por Deus quando faz besteira? Exemplos. Exato. Pornografia, Sim. drogas e bebidas. Ah, sim, isso aí é uma coisa maravilhosa. Você perguntar, obrigado por essa pergunta maravilhosa. Como é que ele sabe? Porque se ele sente assim, olha bem, se você peca e fica com medo que o teu pai descubra, Deus não falou com você. Se você peca e fica assim, ai, tomara que não descubra, tomara que não descubra, tomara que não descubra, Deus não falou com você. Se você faz algo e sente apenas medo de ser descoberto, ou você faz algo assim e você se sente só culpado, Deus não falou com você. Quando Deus fala conosco, nós sentimos arrependimento. O que é arrependimento? É assim: Deus me perdoa, me ajuda a não fazer mais isso. Não quero dizer, Marcelo, que você vai virar um anjo com auréola e com asa e vai flutuar. É um processo. Deus pega você aqui e vai mudando aos poucos. Mas o arrependimento é assim. Quando Deus fala conosco, isso não gera culpa. E outra coisa, Marcelo, se esforçar para mudar você mesmo vai ser em vão. Porque eu já tentei mudar e eu não consigo. Então quando a gente está errando num ponto, fica eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, e fica se cobrando e se culpando, isso não vai resolver. O que vai resolver é o seguinte: Deus, eu não consigo. Deus, a minha carne gosta disso. Me ensina, Pai, que eu sou mais forte que isso. Então, como é que você vai saber que Deus falou com você? Quando, ao invés de tentar esconder, você começar a tentar vencer isto onde ninguém está vendo. Por exemplo, ninguém está vendo. Você está sozinho em casa ou num lugar assim, bem longe. Você está lá no colégio, lá alguém pega de dar uma revista e fala, quer ver uma pornografia? E você fala assim, não, é que meus olhos são do Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor. E você fala isso com alegria. Quando você começar a sentir alegria em abrir mão disto, Deus começou a falar. Porque não é que você tem que parar, tem que largar, mas você pode porque você quer. Eu vou orar por você e por muitos que estão ouvindo essa mensagem aqui, porque enquanto nós não vemos a Deus, Marcelo, o pecado, ele é interessante. Quando nós não temos relacionamento com Deus, o pecado é uma coisa proibida, interessante
e que a gente quer fazer escondido. Isso aí é ser humano. Isso não é o primeiro nem o último. A solução é essa. Nós vamos orar, você vai orar, e quem vai fazer a obra é o próprio Deus. Quem é que vai mudar? Eu, você, todos nós aqui. Deus. Sabe de uma coisa? Você é amado por Deus. Você é amado por nós. E as tuas falhas e fraquezas Jesus também teve. E ele venceu. E você é um menino abençoado. E não se culpe pelos teus hormônios. Apenas saiba que você é mais forte que ele. É normal você sentir. Mas não é normal você ceder. Mas sentir é normal. Porque todo mundo sente. Só que ninguém fala. Parece que você é um extraterrestre. Você sente? Mas é normal, tá? Quer dizer que uma coisa importante no processo. Você ter teu pai e tua mãe como amigos. E se abrir com eles que eles vão orar por você. E não vão julgar você. E não vão ficar bravos com você. Mas eles sabem que isto é algo natural. Tá bom? Continuando. Quantos anos que a pessoa pode se batizar? Olha, as crianças são que nem abacate. Você colocar um monte de abacate verde para amadurecer, uns vão amadurecer antes, outros depois. Não tem uma regra fixa. Bateu, clink, vai batizar, rapaz. Não tem essa faixa etária. O que acontece? A própria pessoa diz, eu não quero mais essa ligação com o mundo. Eu já recebi Jesus, levantei a mão e recebi Jesus. Isso é um passo importante. Receber Jesus é importante. Aí chega uma hora e fala assim, eu quero tanto que a minha carne, esses sentimentos estejam embaixo dos meus pés. Eu quero dar um passo a mais. E quando você entra nas águas, você está declarando diante do diabo, de todo o inferno, eu vou entrar nessa água. Tudo que é sujo vai ficar lá. E quando eu levantar, vou levantar uma nova pessoa. Eu quero me entregar espiritual no corpo. Você não tem que ser perfeito. Você não tem que fazer tudo certinho. Você não tem que ser o anjo. Você tem que simplesmente querer ser totalmente de Jesus. Quando você levanta a mão e recebe Jesus, Jesus é todo teu. Todo teu. Mas quando você se batiza nas águas, você é todo do Senhor. Ali é uma aliança mais forte. Aonde o que aconteceu com Jesus, enquanto ele não se batizou, ele não foi batizado com o Espírito Santo, teve relações celestiais. Quando a pessoa toma um ato do batismo, mas não porque um amigo vai se batizar, por exemplo, o Humberto fala, vamos batizar. Não, tem que ser você com Deus. Você com Deus. Você quer, deseja. É a melhor decisão que uma pessoa pode tomar na vida. Porque a Bíblia diz em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é algo tão tremendo que eu fui para a igreja e eu não vi a hora de me batizar. Porque o batismo é o sepultamento do velho homem, ou seja, aquele Carlos que até ali pecava. Quando eu entro na água, aquilo não existe mais. É um ato profético. Então, você vai ver que após o batismo, você vai ter uma comunhão mais profunda com Deus. Depois do batismo, você vai ter mais força para tomar decisões. Uma pessoa que não é batizada, ela é ainda assim meio descompromissada. Mas quando ela se batiza nas águas, é um plus, é um VIP, sabe? Então eu aconselho você que está ouvindo essa mensagem e que tem o desejo de se batizar, não faça isso mês que vem, nem daqui 3 meses, nem depois de um cursinho de batismo. Se você está arrependido dos seus pecados, e se você quer se entregar a Cristo para Ele mudar a tua vida, se batize logo. Se batize imediatamente. E você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E você vai ficar feliz. Agora, não faça batismo porque alguém pediu, porque alguém fez, ou por... tem que ser algo da pessoa. E eu te digo uma coisa assim, ó. Se eu perguntar para você assim, você quer chá? Assim, ô Heitor, eu quero chá. Não tem isso. O querer é uma coisa que ou você quer ou não quer. Não tem como dizer assim, não sei se eu quero. Ninguém tem esse problema assim, né? Você quer tomar Coca-Cola? Ah, eu não sei. Será que eu quero? Não. O batismo é assim. Quando você quer, você sabe que quer. E quando você quer, foi porque Deus já gerou. Se Deus não gerou ainda, espera. Vai esperando. Mas Jesus está voltando. Vai lá.
Porque quando o pastor está orando por alguma pessoa, a pessoa cai de costas. Nem sempre, né? Nem sempre. A unção, ela é muito grande. A glória de Deus, a presença de Deus, ela é muito forte. O corpo não aguenta. Isso tem de Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, quando Adão adormeceu, Deus tirou uma costela e fez ali a esposa. Então ele adormeceu ali, foi um sono profético. Então, nem todos caem, mas às vezes a unção ela vem tão forte, Marcelo, que o corpo da pessoa não aguenta. Às vezes ela chora, às vezes ela treme. O que você está vendo ali é apenas manifestação, é a resposta do corpo, mas você não está vendo o que Deus está fazendo. O anjo está indo ali colocando espada, tirando coisa. Então, ali é um trabalhar muito forte, ali, sabe? Tirando traumas, medo, mudando a memória da pessoa, derramando dons. Então ali é como se fosse uma cirurgia espiritual invisível. Deus opera. Então quando a pessoa cai na unção, eu já vi pessoas assim que caem na unção, ficam 3 horas. Teve muitas vigílias que a pessoa foi carregada no carro, não voltava, acabou, e acordar depois no outro dia. Mas depois desse momento de arrebatamento, a pessoa começa a amar a Bíblia. Se a pessoa caiu, foi de Deus, ela vai amar mais a Bíblia. Vai ter mais força para se arrepender. Vai conseguir vencer as coisas da sua carne. Vai ter mais compreensão da palavra. Vai conseguir conversar melhor com as pessoas. Vai conseguir perceber mais a Deus. Então, cada vez que ela recebe a unção, ela percebe melhor a Deus. E ela percebendo melhor a Deus, ela se entrega mais. Porque uma pessoa que está no culto não está percebendo a Deus, ela fica assim, né? Cara, vai acabar essa coisa. Mas quando você começa a perceber a Deus, você recebe mais unção. E você recebendo mais unção, você percebe mais a Deus. E você percebendo mais a Deus, você vai receber mais unção. E se você receber mais unção, você vai perceber mais a Deus. Aí o que vai acontecer? Geralmente são as mesmas pessoas que recebem unção. Porque elas já estão naquele nível, você está entendendo, Marcelo? Elas estão indo no culto com uma intensidade diferente. Ela já vai ali com aquela intensidade. Então ela já recebe a unção. Aí ela recebe a unção no outro culto, ela já está naquela intensidade. Então geralmente é um processo. E isso demora às vezes meses, a pessoa ali, ó, recebendo unção. Quando vê, a pessoa começa a mudar. Você começa a perceber que a pessoa começa a mudar. Isso aconteceu muito comigo, mas muito. E isso é uma coisa assim, boa. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando num culto e a unção veio tão forte, Marcelo. Minhas pernas começaram a tremer. E eu com o microfone. Ai, meu Deus. Dei para outro pastor, pá, cai, fiquei lá. Fiquei lá e ele terminou o culto. Então, a unção é algo tão forte, Marcelo, que não tem explicação. Você vai entender, porque eu não vou ficar te explicando. Eu quero mesmo é que você perceba. Melhor maneira de falar o que acontece no arrebatamento é que a pessoa seja arrebatada. Porque você explicar como é que é Marte, para quem nunca viu uma foto de Marte, fica, isso é laranjado, sabe? Tem umas bolas. Não. Melhor coisa é fazer uma viagem para Marte. Então, a mesma coisa que eu te digo, quanto ao arrebatamento, isso é bíblico, aconteceu em Atos dos Apóstolos, isso é uma coisa que, quando os sacerdotes estavam lá, a unção veio tão forte que as pernas deles tremeram, eles não ficaram em pé. Então, tem pessoa que cai de joelho, tem pessoa que fica anestesiada, tem pessoas que somem doença, traumas, mas alguma coisa boa acontece. Às vezes é libertação também. Sabe o que acontece? Tem pessoa que está com problema espiritual, Marcelo, e ela tem vergonha. Se colocar a mão, o inimigo falar ou tal, então ela cai na unção, o mal sai sem que ninguém perceba nem ela. Então Deus faz isso de uma maneira para que ela seja liberta. Muita coisa acontece. E é individual e cada uma das pessoas é uma coisa. Agora eu te digo, é maravilhoso. Tudo que é de Deus, Marcelo, é bom. Agora, entender não é tão importante, né? Se eu disser para você como é que é um pudim, aí você explica, coloca leite, tal, leite condensado. Aí você pega, tem um pouco de também cálcio, porque por causa do leite e tal. Não, o melhor é pegar o pudim, comer o pudim. Então, assim, as coisas espirituais. Se eu ficar explicando para você, é uma coisa. Agora, você experimentar isso é outra, né? Tá bom? Mais alguma coisa, missionário? Só. Certo. Você acha, Heitor, que as crianças que têm Jesus são mais felizes? Sim. É? Então Jesus coloca alegria no nosso coração? Que bom. O que é aquele versículo que você fala? O Senhor colocou Uma alegria dentro de nós que nada pode tirar. Amém. Nem o escuro. Nem um quarto escuro pode tirar de nós essa alegria, essa paz, esse amor. Ivana, como que é ser mãe de um adolescente na igreja, nos dias de hoje,
com as amizades, influências, internet, os perigos espirituais. Ainda bem que o Marcelo é obediente, é temente, mas nem todas as mães às vezes estão orando pelos filhos que estão aí tendo amigos que têm drogas, prostituição. Como se portar no equilíbrio entre não forçar, bancar o terror, e também não deixar que a criança fique entregue ao mal, né? Qual o equilíbrio aí que nós podemos alcançar? A paz é uma fase complicada, pastor, porque eles não vêm com manual, né? Não vem tudo escrito certinho. A vida não tem isso aí. Como nós temos que seguir. Então, cada dia é uma descoberta, cada dia é uma coisa nova que eles trazem para nós. Você não pode colocar eles numa bolha também e falar, vocês têm que se afastar do mundo porque vocês não estão... Vai ser que nem os Quakers, a gente cria uma fazenda e nós somos professores, só come do que está naquela fazenda e não convive com o mundo exterior. Não convive. E nós sabemos que não é assim, né? Que não podemos fazer isso. Então, é realmente estar falando sobre a palavra, estar cuidando do coração deles. Nós não temos que fazer eles sentirem medo de Deus, né? Eles têm que ter temor, eles têm que ter adoração a Deus. Exato. Né? Para que eles não fiquem, como que eu vou dizer? Forçados. Ah, porque eu vou na igreja, porque o meu pai e a minha mãe querem que eu vá, porque... E acaba, né? Nós sabemos que é dinâmico o mundo deles, é mais dinâmico ainda, porque eles estão pesquisando, eles estão ouvindo, eles estão vendo, e os amigos trazem muita coisa, o mundo lá fora traz muita coisa que não condiz com o que nós estamos ensinando, com o que nós estamos passando, né? A palavra de Deus. Então, nós temos realmente que entregar e consagrar a vida deles a Deus, né? Porque daí sabemos sim que Deus está à frente de tudo. Ele vai lá, né? E ele vai à frente, ele vai afastar. Nós tivemos um episódio, acho que foi o ano passado, com o Marcelo, que tinha um menino na van, que estava bem complicado, assim, sabe? Ele estava trazendo pornografia mesmo da van, má influência. E eu falei pro Marcelo, filho, não adianta nós pegarmos você e trocar de van. Ou todo dia nós pegarmos e levar você pra escola, né? Tem que fazer escolha, né? Vai ser aqui, lá na escola vai ter, lá no cursinho, lá onde você for. Eu falei, vamos colocar em oração, coloque em oração, né? Deu uma semana e pouco, né, filho? Ele se mudou e saiu da van. Graças a Deus. Que Deus o carregue. Eu abençoe. Né? Então, isso que nós temos que ensinar, que quando Deus está à frente de tudo, é entregar a Ele e orar. E nós precisamos passar isso a eles, que eles têm esse poder de oração também, né? De falar, eu não quero mais, Deus me ajude, Deus vá à frente, né? Porque muitas vezes, mãe, ora comigo, pai, ora comigo. Não, a tua oração tem tanto poder quanto a minha, quanto a do pastor, porque o mesmo Espírito Santo que está em mim está em você. Né? Não é porque você é uma adolescente que você recebeu uma dose pequenininha. Não, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Então, a sua palavra tem poder. Então, lá em casa a gente sempre fala, mas você... Eu falei, filho, declara o que você quer e o que você não quer na sua vida. Qual é a palavra que espanta o medo? Em nome de Jesus. Você vai fazer uma experiência... E depois vai me contar se funcionou ou não. É claro que o medo não vai aparecer por esses dias, mas eu estou dizendo que, né, você tem a resposta. Humberto, como que é? Porque eu já passei por isso, todos os jovens, teu pai já passou, tua mãe já passou. Chega um período em que parece que os nossos amigos são mais inteligentes do que os nossos pais. Durante algum tempo, não esse Humberto, aquele pô passou aqui. Durante algum tempo, para criança, assim, ó, nessa idade aqui, ó, o pai e a mãe é como se fosse um herói, entendeu como é? É tudo, é o que sabe mais, é o mais inteligente, é o mais maravilhoso, é porto seguro. Mas, não sei se aconteceu, mas pode acontecer, na idade que está acontecendo, começa as comparações. O que teu pai fala, o que os amigos do colégio falam. O que teu pai fala, o que as pessoas da internet falam. E aí chega um momento em que parece que você pensa, será que realmente meu pai sabe mais que meus amigos? Ou será que ele é uma pessoa ultrapassada, velha, e meus amigos são inteligentes, eles sabem o que é bom, e meus amigos têm umas ideias boas, eles são inteligentes, eles falam a minha linguagem, eles têm tanta coisa boa. E nesse conflito todo, nessa matemática aí, se não chegou, vai chegar, Marcelo. Medo.
E que vai começar a vir as comparações, né? Entre o que os teus pais falam e o que teus amigos falam. O que teus pais pensam, teus amigos pensam. A opinião dos teus pais, a opinião dos seus amigos. E quando isso acontecer, como é que você acha assim, Humberto, que você vai conseguir escolher aquilo que o teu pai falou ao invés de que teus amigos falaram? Como é que você vai conseguir ficar com o que o teu pai e a tua mãe falaram ao invés do que os teus amigos falaram? Você acha que isso vai ser difícil, vai ser simples ou é complicado? Complicado. É complicado. Explica melhor para as pessoas que estão ouvindo aí. Tem um monte de gente que está na tua idade e os pais vão para a igreja, mas os amigos da internet, do colégio, têm pensamentos diferentes, têm ideias diferentes e eles vêm conversar, eles vêm falar, eles vêm dar a opinião deles, eles vêm dizer o que eles acham, o que eles pensam. E isso às vezes gera curiosidade, às vezes gera conflito, que você fica, e agora? É o que meu pai falou ou o que essa pessoa falou? E essas dúvidas. Como é que você lida quando vem essas dúvidas? Você fica quieto, esperando entender? Você fala com Deus ou com seu pai? Ou você diz assim, não tem conflito nenhum, os meus amigos falam e eu não dou bola para o que eles falam, não me afeta em nada. Pode ser sincero, amiguinho. Você vai ajudar muitas pessoas que estão vindo aí. Tem vezes que acontece os três, né? Os três. Você fica pensando, você fica tentando entender, às vezes conversa com seus pais. E essas amizades, elas parecem inteligentes, parecem que querem te ensinar coisas novas, mas você, às vezes, já percebeu algumas vezes assim, que na verdade é um perigo disfarçado, é assim, algo que você consegue ver que o diabo está por trás daquilo? Ou não, já percebeu alguma vez? Que mesmo por trás de um amigo legal, o inimigo está agindo naquilo? Já percebeu? Você já percebeu, Marcelo? É difícil para você seguir a opinião dos seus pais ao invés da opinião dos seus amigos? É simples, complicado ou às vezes é complicado? Complicado. Complicado? E você, Marcelo? Complicado. Complicado. Explica melhor esse complicado para descomplicar para nós. Como que é complicado? Complicado, bastante complicado, que você fica pensando. Complicado porque às vezes os amigos falam de uma maneira que parece que é verdade. Parece que é interessante ou só gera dúvida e curiosidade? Como que é? Dúvida. Dúvida. Então, os amigos têm a capacidade de gerar dúvida naquilo que a tua mãe e teu pai te ensinaram. Certo? Muito bom. Obrigado por ter falado isso, que vai ajudar muito, entendeu? Então, essas amizades conseguem, às vezes, colocar dúvida. Não é verdade? Em você, Humberto, é mais dúvida, curiosidade ou certeza? Mas, dúvida também. Dúvida também? Porque às vezes parece, tipo, o que eu ouvi falar mais legal, Mas tem a ver mais, né? Aham, tá certo. Silvano, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz. Vai lá. Se você não vai até o microfone, o microfone vai. E este mundo que nós estamos agora? A tecnologia, a ciência multiplicando e o mundo querendo tirar as pessoas que nós mais amamos com argumentos, com... O que a gente faz? A tua esposa falou de orar, de ter paciência, de aconselhar, de não tocar terror. E Marcelo está crescendo. Você não pode escolher a vida dele, não pode viver por ele, mas também você odiaria vê-lo vivendo o contrário do Evangelho. Sem sombra de dúvidas. É de fato um desafio, né, para a gente. Eu sempre que eu vou falar alguma coisa com o Marcelo, ou que a gente tem alguma situação a ser discutida, alguma coisa que esteja acontecendo, eu procuro sempre olhar lá para o meu passado, lá enquanto eu era criança, né?
Eu até, no momento em que o Marcelo nasceu, o desejo do meu coração foi chegar para minha mãe e pedir perdão a ela de tudo que eu fiz. Sim. Sabe? Foi tão forte assim que eu falei, meu Deus, olha a tremenda responsabilidade, né? Que agora a gente tem nas mãos, né? E o mundo, ele desde que é mundo, ele tem essas questões, né? De terror e o bem, o mal, né? O certo e errado. As eras foram passando e vão passando e, sabe, só vai mudando mesmo o invólucro, mas a essência é a mesma, né? Sim. Então, eu acho que a nossa arma, né, é pelo Espírito mesmo, né? É Deus, é Jesus no coração e o Espírito Santo nos guiando, porque, como a Ivana comentou, a gente não pode blindar. Assim, eu não fui blindado, muito pelo contrário, minha mãe sempre, né? Existem assuntos que a gente nunca conversou. Isso a gente nunca conversou. Falta de diálogo é o pior, né? E coisas que, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com o Marcelo. Nós já tivemos situações que, né? Isso seja um ponto positivo. A geração dele está sendo beneficiada. Sim, efetivamente. Só que, por um outro aspecto, a gente observa que essa questão externa, e aí é uma questão externa plural, né? Porque é a televisão, é a internet, são os jogos, sim, são os amigos na escola. Os professores das matérias, né? Professores, até discutindo temas políticos, sim, religiosos, ou seja, são inseridas questões que no meu tempo, por exemplo, não existia. E no tempo dos meus pais, muito menos, não se discutia, né? Então, ou seja, o desafio ele é grande, né? Entretanto, o nosso Deus é maior. Sim, e nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Sempre, né? Então... Deus nos dará sabedoria para isso também. Efetivamente. Efetivamente. Ô, Heitor, dá uma qualidade da tua mãe e do teu pai. Um ponto positivo que você acha da tua mãe e do teu pai. O que a tua mãe é? Um elogio para tua mãe. Um elogio. O que você diria que a tua mãe é? Para você, de bom. Com as tuas palavras. Gentil. Gentil? E o teu pai? Uma qualidade. Amigo? Amigo. Isso. É o que você vê nele, né? Ô Humberto, diga uma qualidade da tua mãe e do teu pai, assim, que desde pequeno até agora, mais te chama a atenção, assim, que você vê de positivo na tua mãe e no teu pai. São pessoas que eu posso confiar e sempre é no meu coração. Confiáveis que dá pra ver o coração. Dá um conselho para tua mãe e para o teu pai, uma coisa que eles podiam fazer, que eles não estão fazendo, que eles podiam fazer na tua cabeça. Se você fosse teu pai e tua mãe, você faria pelo Humberto. Uma ideia. Se você fosse o Humberto e a Ellen, e em vez de ser o Humberto, você fosse o Humberto e a Ellen, o que você faria que eles podiam fazer por você? O que você acha? Dar mais opinião, ouvir mais você, ou uma coisa que você gostaria que eles fizessem? Nós estamos aqui, uma oportunidade. Todas as crianças que estão ouvindo também pensam assim. Tem algum ponto que você já chegou a pensar, puxa, meu pai podia fazer isso, puxa, minha mãe podia fazer isso? No momento, se fosse agora, se eu fosse as pais, eu ia comprar um computador. Comprar um computador. Tá. Se você fosse seu pai, você compraria um computador por Humberto. Tá. Marcelo, diz uma qualidade da tua mãe e do teu pai. Legais e amigos e pessoas que pode confiar. Pode confiar. Qual conselho você daria pro Silvano e pra Ivana que eles poderiam fazer assim pelo Marcelo? Pode ser sincero, nós estamos aqui entre amigos. Dar, opinião se tiver alguma dúvida. Sim. E Conversar. Certo. E aí, Humberto Gouveia, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz.
Muito bom, né? Se compartilhar aqui. Como é bom a gente ter essa abertura. É de Deus. É de Deus. Ter essa atmosfera espiritual, né? Isso aqui é sabedoria, né? De estar aqui ouvindo. Eu sempre digo para o Humberto Creator que eu aprendo muito com eles também. Apesar de ter uma posição de pai, eu aprendo muito com eles. Como é bom ter essa oportunidade de ouvi-los, né? E mesmo entender aonde a gente está sendo falho, porque muitas vezes, eu sempre falo para eles, eu me converti já bem, eu não nasci num lar cristão. Então, como o Silvano comentou, para nós é um desafio realmente saber lidar com eles, nascendo e crescendo num lar cristão. Vivendo num mundo hoje onde a maioria das pessoas nem querem saber de Deus. Convivendo com amigos, com educação diferente, com colégio, com informações, com essa tecnologia toda, né? Para nós é um desafio muito grande. Para nós, para mim mesmo. Maior do que nós mesmos. Maior, mas como disse o Silvano, mas o Deus que a gente crê e serve é muito maior do que tudo isso. Sim. Né? Às vezes... Faz parte da herança sabedoria para criar os filhos? Sim, faz parte da herança. E o principal, né? Que o senhor comentou lá no começo. Às vezes a gente peca por não pedir. Porque muitas vezes a gente fica, Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Me dá sabedoria para saber educar meus filhos sem que eles tenham em nós religiosos, mas sim tementes a Deus. Sim. Porque como vocês falaram, não tem como pegar eles e ficar numa bolinha, agora vocês vão proteger eles do mundo. Não tem como. Né? Ao mesmo tempo eu não posso também atirar eles, como a gente foi atirado. Eu com 11 anos era office boy, né? Andava na cidade. Eu não deixa o Humberto e o Heitor andar de ônibus. E se o Humberto ganhasse o computador, ele teria sabedoria para usar pouco, não se viciar, não ficar violento e ainda assim continuar no mundo real. Ele saberia usar com moderação, ele saberia parar na hora certa, ou ele iria ficar viciado, Humberto? Quanto pergunta? Não, uma só. Você saberia lidar com isso sem ficar viciado? Não? Então, qual conselho você deu para o seu pai de comprar um computador, sendo que, na verdade, você disse que não teria controle sobre ele? Explica melhor para nós. Como você quer algo que você sabe que não vai ser bom para você? É porque você sente vontade, é isso só, né? Não dá para explicar, é só porque tem vontade, né? Tá certo. Continua. Tá vendo como é que é? Sim, ele sabe, ele é inteligente. Ele sabe. Com a mente, sim, ele consegue entender, mas o coraçãozinho ele tem vontade. A gente conversou sobre isso. Eu falei esses dias com ele. Falei, filho, eu prometi, eu vou dar. Só que eu ainda estou vendo até onde você tem sabedoria, até onde vai ser bênção. Até onde para você... Porque uma coisa é você usar, como disse, tudo é neutro. Né? Um computador pode ser para o bem ou para o mal. Uma faca é para o bem, para o mal. Dinheiro é para o bem ou para o mal. Até onde isso é bênção na tua vida. Não é que eu não quis te dar porque eu sou ruim, né? Vai criar um monstro que o pai fala e tem palavra. Não, eu sempre falei para ele, porque eu prometo, eu cumpro. Eu tenho, sabe, sempre isso, ele sabe disso, que a gente tem palavra. Né? Mas a gente também, como pai, tem que ter discernimento. Mesma coisa que eu falava, te dar um revólver, filho, beleza? Beleza, meu sonho é um revólver. É de brinquedo, tá? Não é verdade? Até onde aquilo ali é bênção. Só para agradar? Ganhei. De maravilha. Então a gente tem que saber, mas pedir esse discernimento para Deus. Né? E para nós, assim, também, lógico, eu me coloco na idade dele. Eu me coloco também assim, né? Porque eu já tive essa idade. Só que eu não tinha, falo para o Humberto muitas vezes, para o Heitor, eu não tinha essa abertura de poder abrir meu coração para meus pais, de ficar falando, de ter a liberdade de falar. Tinha naquela época, era não, e você aceita e fica quieto. Eu não sei até onde também essa liberdade toda que a gente dá para os nossos filhos hoje, se é bom ou ruim também. Aí tem a moderação, né? Aí que entra a moderação. O pai tem que dizer não às vezes, né? Sim, claro que tem que dizer não. Porque senão... Senão só a criança lucra, né? Só lucra. Vem em mim, eu quero. Porque hoje ele quer um computador. Aí daqui amanhã ele quer o tênis mais caro. Depois amanhã vai querer a viagem mais para o outro lado do mundo. Daqui 18 anos vai querer o melhor carro.
Só que a vida vai dizer não em muitos momentos. E vai, quantas vezes eu recebi não e não. E por isso, quando vem essa decepção do não, muitos jovens ou já pessoas de 20 e poucos anos, quando recebem um primeiro não, chegam até a suicídio, até porque nunca souberam receber um não. Um não de uma namorada, um não de um resultado ruim de um vestibular, uma prova que foi mal. Porque a vida é feita de vitórias e derrotas. Isso é, né? Portas se abrem, portas se fecham. Aparentes derrotas. Aparentes derrotas. Coisas que não nos pertencem. Exatamente. Coisas que não nos pertencem. Então, saber lidar com essas coisas, dos dois lados, sendo filho e sendo pai ou mãe, é um desafio diário. Mas eu creio assim, verdade, eu tenho assim, muita paz. Às vezes eu participo de conversas com pessoas que também são pais, mas eu creio muito na palavra. Porque a palavra, ela é a verdade, a palavra ela é espírito e vida. E eu creio. Ensina o filho, a criança, no caminho que se deve andar. Mesmo que for velho, não se desviará dele. Eu tenho muita confiança nisso. Sim. Eu consagrei Humberto e Heitor a Deus e sei que eles pertencem a Deus. Às vezes não vão, como o senhor falou, que nem abacate, né? Você quer que cresça, quer que não cresça. Aí, porque muitas vezes tem criança que pai que não quer que aquele filho não cresça nunca para não lidar com um adolescente, com um adulto, ou ao mesmo tempo quer que enche o saco de ficar cuidando de criança, quer que cresça logo. Não, é tudo no seu tempo. E a gente conversa muito sobre eles. A Ellen falou muita sabedoria, conversou comigo, com o Médico, para não pular fases, né? Não queira ser adulto antes da época, não queira pular fases. Seja, sabe, tudo na época certa, tudo no tempo certo, ter paciência. E tudo vai, né? Deus está no comando. Mas eu sou muito confiante na palavra. Por isso que eu descanso. Atos 16 não diz, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tudo, eu falei. Sim, não fato. Então quer dizer que eles vão dar sempre certinho? Às vezes não, né? Às vezes não. Quantas cabeçadas eu já dei? Eu mesmo falo para eles. É que o sonho de todo pai e de toda mãe é que os filhos não sofram. Exato. Todo pai e toda mãe tem esse sonho. Desde que quando você vê nascer, você fala assim, essa criança, eu não quero. Primeiro erro que todo pai pensa, eu não quero que passe pelas mesmas coisas que eu passei. Aí começa a dar tudo pro filho. Eu não quero que eles sofram o que eu sofri. Mas foram com os erros nossos que nós aprendemos muito. Toda vez que eu errava, é aí que você aprende, não é verdade? Toda vez, não estou falando que ele então tem que errar para aprender, não é vou colocar o dedo na tomada para saber a tomada. É que tem a curiosidade. Que nem Humberto, foi legal ele falar isso agora. Ele sabe que no momento ele não tem controle. Ele sabe que pode ser nocivo para ele. Porque ele é inteligente a ponto de saber, mas as emoções dizem. Você precisa. Por quê? Você tem que ter. Você precisa. Porque os amigos têm, porque o primo tem, porque ele quer estar inserido, parece, nas mesmas coisas que é a linguagem, é o papo do colégio, dos amigos, do primo, das amizades. Tipo, então eu não tenho, eu sou excluído, meu pai não gosta de mim, eu já fui assim. Mas se ele se inserir agora, por causa de joguinho, e depois você vai se inserir com drogas, prostituição, todos os amigos, você vai se inserir também? Ou vai chegar uma hora que você vai dizer, eu não sou eles são eles, eu sou eu? Porque se eles exercem uma influência a ponto de ser importante para você ser como eles, será que não vai ser sempre assim, cada vez mais, Marcelo? Porque chega uma hora em que o que eles fazem, você vai fazer para ser como eles. Senão você é excluído, ou vocês vão aceitar ser excluídos. É fácil ser excluído? Não é fácil. Só que é inteligente. Porque todos vão presos, eu vou ser preso junto com eles. Porque eles vão apanhar da polícia, eu vou apanhar porque eu sou da turma deles. Não, eu vou com eles enquanto é bom para mim. Tem que saber discernir que andar em grupo, às vezes, não é melhor do que sozinho. Porque se esse grupo está te levando para longe de Deus. Eu falo com o Beto sobre isso. Falei, filho, você está crescendo. Daqui a pouco, você vai estar em grupos de amigos que vai ser pornografia. Só que eu dei um exemplo meu para eles. Alguns dias atrás, me colocaram num grupo de meus amigos de infância, que tem um grupo de todos os alunos, tem os homens, as mulheres, ali é só coisas decentes. Aí, de repente, vamos fazer o grupo dos meninos. Falei, dos homens. Me colocaram, né? Quando eu vi, em 5 minutos, eu estava no escritório, quando eu olhei, me colocaram, eu nem tinha visto. Tinha tudo quanto é pornografia e lixo.
Eu falei na hora, eu falei, olha, se fosse um tempo atrás, eu ia falar, o que vão pensar de mim se eu sair? Se eu falar, vão me chamar de gay, vão falar que eu sou crentão. Eu falei, eu não estou preocupado com o que eles acham. Não é importante. Não estou nem aí. Se liberem, se libertem. Não viva pela opinião dos seus amigos. O que eles pensam não é importante. Importante que a trombeta vai tocar, o que Deus pensa, Deus vai estar olhando para vocês. Não, e olha que interessante. Na hora, eu falei para o Silvano, eu coloquei, me perdoe, mas eu estou saindo. O meu celular eu uso para trabalho e os meus filhos têm acesso ao meu celular e minha esposa também. Eu quero ter um celular que todos tenham acesso. Não quero ter senha, trava, não quero ter nada. É livre, eu não preciso me contaminar para eu fazer parte de um grupo. Aí, prova disso. Sei lá se falaram mal de mim, só sei que eu participei de outros encontros com eles. Pastor, todos me respeitam, gostam demais de mim, me tratam muito bem. E me tratam com seriedade. Sim. É que você que estabelece até que ponto a liberdade que você dá para as pessoas. E o Marcelo e o Humberto precisam entender que eles têm esse comando, porque eles são mais inteligentes, porque eles têm o Espírito Santo. Vocês são 7 vezes mais inteligentes que os meninos da sua época, porque você tem o Espírito Santo. Então eles não entendem o que é ruim, o que é bom. Vocês entendem, porque vocês têm o Espírito Santo. Aí, uma coisa que eu quero dizer para você. Essa dúvida e essa curiosidade por prostituição e por drogas, a gente está falando isso para vocês, porque a gente ama vocês. Isso parece maravilhoso, mas não é. Porque dentro do casamento isso é abençoado, mas isso fora do casamento é amaldiçoado por Deus. Então, pastor, como é que eu faço se eu tiver esses desejos fortes? Você vai desabafar com Deus, com os irmãos, com os familiares, vai receber oração. Porque quando esse desejo ficar muito forte, não vai ter que esconder. Escute, vocês estão chegando numa fase, 13, 14 anos, que esse desejo ficar muito forte, vocês vão precisar receber oração. Porque isto parece necessário, importante, bate a curiosidade, mas o corpo de vocês é do Espírito Santo. Pensa nisso que eu estou te falando, que é muito importante. Que nem, vamos só para encerrar, hoje pode ser só curiosidade viver. E eu falei, Humberto, normal, você se sentir atraído por uma menina, normal, não esconda dali. Eu acho a menina bonita, eu acho aquela menina normal. Tem amizade, só que não é agora, não pule fase, agora não é época para você isso. Entre achar bonito e tocar o corpo é outra coisa. Exato. Só que você tem que estar muito firmado e cheio do Espírito Santo, como foi o começo da senão não consegue, aí a pressão é grande. Exato. Porque tem um filho de um amigão meu, que ele falou que ele tinha 14 anos. E ele é um menino bonito mesmo, o filho ele é pastor, esse meu amigo. O filho dele, um menino bonito. E o filho dele se abriu com ele e falou, pai, tem menina da minha sala que me manda fotos nuas pra mim. E assim, me mostrou assim, mas essas meninas que mandam nudes têm doenças venéreas, o sangue está contaminado. Presta atenção. Tem problema de hepatite, tem HIV. Tem doenças venéreas que podem passar para vocês, feridas para todo o corpo. Sífilis, gonorreia. Menina que mostra o corpo para um, mostra para todos. E quem mostra para todos e se entrega a todos tem doença. E essas doenças infectam o teu sangue, encurtam a tua vida. Então essas meninas podem ser bonitas, mas elas estão podres pelas doenças. Agora, a mulher que Deus vai te dar, não vai ficar mostrando nudes. De jeito nenhum. É uma mulher de Deus. Amém? Amém. Não, é verdade. Mas que bênção, nossa, para mim isso aqui está sendo um para tanta gente, Humberto. Para todos nós, né? Quanta gente, né, que vai ser abençoado. Louva a Deus por este lar e por essa porta que se abre. Mas que a gente aprenda uma coisa que para mim marcou tudo hoje que você falou, né? Pedes e não recebes porque pede mal. E pedir com a certeza de receber. Exato. Até separei aqui que eu falei, vou falar daqui, né? Em 1 João 5, 14 e 15 que diz, né? Esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se a gente não tem vontade de ler a palavra, realmente, da carne... Não se force, não tente. Pede sabedoria para lidar com eles. Pedir sabedoria para ver se vou comprar ou não. Mateus 18, se você não fizer como criancinha, não entrar nos céus. O problema é que a gente pede pouco. Vai fazer uma prova, não pede. Vai sair no corredor, na hora do recreio, não pede. A gente pede pouco. Esse é o nosso problema. Vai dirigir, não pede. Vai fazer uma sopa, ele não pede. A gente pede pouco. A gente devia depender mais do Senhor. Verdade. Pedir mais. Apresentar as petições, crendo que ele ouve.
E a certeza de que Ele nos ouve é esse relacionamento. Sim, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O fato, crianças, que vocês hoje se abriram e falaram coisas que vai ajudar muitas pessoas, mas estão muito comedidos e limitados, isso é natural, porque é o começo de uma coisa. É claro que todo começo é difícil, é conflitante, mas à medida que vocês forem se soltando e fizerem perguntas mais profundas, mais abertas, vai ajudar mais pessoas. Porque a dúvida de vocês é a dúvida de muita gente. E vocês não imaginam o galardão que vocês vão ter no céu por essas perguntas, entendeu? Amém. Ellen, a paz, Senhor Jesus. A paz. Então. Até estava aberta a minha Bíblia aqui, né, em Tiago 4, do 1 ao 4. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Quero. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Aí eles inventam um tênis de R$600 que se você não tiver, você é da segunda linha, né? E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Não para o espírito, né? Só para a coisa da carne. Não. Então concordo, né? Até a gente está na mesma linha aqui mesmo. E para nós, pais, né, lidar com tudo isso é novo, né? Mas eu creio na condução do Espírito Santo, porque até hoje todos os assuntos e todas as situações que nós tivemos, eu creio sim que foi direcionado pelo Espírito mesmo, porque foi no momento certo, né, que isso veio à tona. E é só realmente pela graça, estando na dependência do Senhor mesmo, para a gente poder... Você já notou como vocês são um casal de bênçãos? Vocês são um casal de bênçãos? Porque dentro de uma conversa que nós tivemos num carro, pessoas estão sendo abençoadas. Amém. E dentro de conversa que nós tivemos ali, eu e Silvano, e também eu, Humberto, a Ellen, as crianças, tudo, centenas e milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Você vê como as coisas são. Glória a Deus. Como as coisas são. É incrível, né? Amém. Let us pray. Deus da Bíblia, se torne real para nós. Perdoa os nossos pecados. Tire os nossos medos, nossas dúvidas. Tire de nós os sentimentos errados, pensamentos errados. Deus, mostra para nós o teu amor. Derrama sobre nós tua unção. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ajude-nos a vencer a tristeza, a carne, o medo, a impureza. Ajude-nos a ter sabedoria para ajudar pessoas, Pai. Deus, vem agora nos capacitando a lidar com situações complexas. Nos dá sabedoria para ajudar as pessoas, para que elas possam viver uma vida plena. Quebramos agora toda a força da escuridão, toda a influência diabólica, toda semente infernal. Quebramos agora, meu Deus querido, toda a palavra maligna. Tudo aquilo que não é do Senhor queima, não ficará nem raiz nem ramo. Dissolve, destrói em nossas vidas tudo aquilo que não é do Senhor. E nos ajude a perceber a tua glória. Como disse o Marcelo, Pai. Nos ajude. Como que nós podemos saber que o Senhor está falando conosco? Torna isso claro, Pai. Isso é muito importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Thank you. God bless you. Em Jesus Cristo, amados, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e com perguntas, com respostas, né? E vamos falar de forma breve, eu creio que vai ajudar muitas pessoas, né?